Bom, pessoal, falei, demorei a voltar a ler, mas li, caiu assim. Claro que a gente é muito influenciado pelo momento, né? Mas eu diria que esse livro, Outlive, A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor, ele se encaixou de um jeito, porque na hora que eu estava falando de Sapiens 2.0, como viver mais e melhor, o subtítulo é igual. Ele tem tudo a ver, e aí a galera hoje é o áudio para o pessoal de fora. A gente tem falado aqui, né, em existenciologia, e eu estou me colocando como um existenciólogo. Vou repetir, existenciologia, e eu estou me colocando como um existenciólogo. O que quer dizer isso? É uma linha que está vindo aí forte, que não é eu que estou inventando, eu estou interpretando algo que já existe. São autores e mais autores e mais autores que estão falando da necessidade que nós estamos tendo de ter paradigmas existenciais mais fortes. Qual é o objetivo? Qual é o fenômeno estudado pela existenciologia? É a existência humana. O que eu faço com a minha vida? Como é que eu posso ter uma vida melhor? Como é que eu posso ter uma vida mais longa e mais saudável? Você pega ali o Martin Seligman, quando ele fala em psicologia positiva, o eixo dele central é na psicologia preventiva. Porque ele está querendo resgatar, e vai lá nos estoicos, ele vai falar. E aí ficou uma coisa em aberto. Mas vem cá, isso é papel dos psicólogos? É papel dos médicos? É papel dos filósofos? Quem que vai cuidar? Quem que vai disseminar? E quem que vai falar dos paradigmas existenciais mais fortes? A galera está aí falando. Ah, você vai numa livraria, né, aquelas que ainda existem, tá lá escrito lá, estante, né, livros de autoajuda. É uma coisa cheia. Aquilo ali, você pode botar em cima lá, existenciologia. Ponto, é aquilo ali, existenciologia. E o livro que eu quero comentar, que veio, né, que é o livro dos nossos queridos Peter Attia e Bill Gifford, Outlive, a arte e a ciência de viver mais e melhor. É um livro que tem que entrar na estante da existenciologia. O livro do Martin Seligman, ele entra na existenciologia. Ele não é um livro sobre psicologia, é um livro sobre existenciologia. Os livros de psicologia, que eu vou chamar de inovadores pessoais pós-ventistas, e aí o existenciólogo é um inovador pessoal preventivo, né? Ele trabalha com a prevenção, né, dentro da inovação pessoal, mas a gente precisa discutir a existenciologia. A gente precisa ir no passado, pegar, é filósofo falando de ética, traz para a existenciologia. Chega lá na livraria, vai lá, arranca a placa lá de livro de autoajuda, leva uma plaquinha e bota lá, existenciologia. Por quê? Porque o Sapiens 2.0 está indo para um mundo descentralizado, para um mundo mais singularizado, ele precisa ser mais responsável, ele quer viver mais, ele vai viver mais, querendo ou não, porque a gente está aumentando, né, a faixa, e ele precisa viver mais e bem. É isso que o nosso querido Attia está colocando aqui fortemente. Não adianta só viver mais, tem que viver mais e bem. E aí vai me lembrar uma coisa interessante, que eu acho que é um livro muito marcante para mim, do Savedin, Amos, eu sempre chamo de Amos, né? Mas o primeiro nome dele é Savedin, o padrão Bitcoin, a alternativa descentralizada à banca. Peraí, vou pegar o nome completo. A alternativa descentralizada à banca central. Ele vai nos padrões, ele vai falar do dinheiro e vai mostrar a relação, né, que quando o dinheiro é controlado, manipulado, que as pessoas imprimem dinheiro e ele perde o valor, as pessoas pensam mais no curto prazo. E quando o dinheiro, né, no passado, ele tinha um padrão ouro e que era difícil a manipulação, você ia para o longo prazo, que a pessoa relaxa. Não, o dinheiro que eu tenho, eu não preciso ficar pensando o tempo todo em investimento, e aí eu posso investir mais no longo prazo. Senão a pessoa na Argentina, por exemplo, né, quando a inflação estava lá, que nem no Brasil também já teve altíssima,
a gente passava o tempo todo vendo onde é que ia aplicar o dinheiro. E aí o pensamento de curto prazo ia lá para cima, a taxa do pensamento de curto prazo ia lá para cima. Então a gente está falando aqui, qual é o título o título aqui do nosso artigo? As incríveis possibilidades da medicina da curadoria. E aí tem aí uma discordância, né, com Attia, porque ele fala da medicina 1.0, a medicina 2.0 e a medicina 3.0. E eu acho que a gente tem uma divisão mais ampla, que é a medicina da gestão e a medicina da curadoria, com as possibilidades que a gente tem do digital. Ele está vendo ali, ele está olhando a medicina de dentro da medicina. E eu estou olhando a medicina de dentro da ciência social 2.0. A medicina faz parte da ciência social. Então eu estou olhando a medicina do ponto de vista da ciência social 2.0, em que a gente vê a mudança civilizacional, em que a gente tinha, num determinado momento, né, um pensamento mais de curto prazo, paradigmas existenciais mais fracos, cada ser humano muito dependente de um determinado intermediador, que é o caso do médico, do psicólogo, etc, etc. E a gente está caminhando para uma medicina da curadoria, uma medicina em que a gente tem uma descentralização das atividades, né? E aí eu botei, na análise bimodal, a principal tendência do Sapiens 2.0, qual é? É na direção da singularização e da responsabilização. Isso não é só na medicina, é também na psicologia, é também na administração, é também na economia. A gente tem uma coisa que é importante entender, que é, quanto mais sapiens tivermos no planeta, mais a gente precisa descentralizar o poder. Vou repetir. Quanto mais sapiens tivermos no planeta, mais a gente precisa descentralizar o poder. Mais as pessoas têm que participar do processo para que a gente possa viver com mais qualidade. É aquilo que a gente já conversou, já falei várias vezes, que é a questão do restaurante aquilo. Muita gente para comer muito rápido, o que o cara faz no restaurante? Se sirvam. Entra todo mundo e se serve, vai lá, pega o prato, porque a gente não vai ter mais nem menu, nem garçom servindo você com um pratinho especial. Você serve, você vai fazer o seu prato. Aí o que você vai colocar no seu prato é responsabilidade sua. Não tem mais um nutricionista do restaurante pensando naquele prato feito com equilíbrio, etc. Tal. O cara vai lá, bota arroz, bota feijão, bota um sushi em cima, o outro bota macarrão com alface, com tomate. Cada um vai fazer o seu prato. É isso que é o mundo hoje. Isso é a civilização 2.0. É o restaurante aquilo, todo mundo vai para a bancada, se sirvam. Vai lá para o cinema, vai, se serve. Né? Vai alugar o apartamento no Airbnb, se serve. Vai andar, vai não sei para onde, você não conhece, vai com eles, se serve, se serve, se serve, se serve. Se isso está valendo para tudo, está valendo também para a medicina. Né? Então a gente está indo, né? Botei que o livro é ótimo, talvez um dos melhores livros que eu li esse ano. Da mesma maneira que estamos entrando na psicologia da curadoria, estamos também entrando no campo da medicina curadora ou da medicina da curadoria. O que eu destaco aí na medicina da curadoria como grandes tendências? O uso cada vez mais intenso de metodologias e tecnologias na direção da personalização dos diagnósticos e tratamentos. A gente estamos entrando em outro, mais ou menos, hoje nós estamos entrando, né, com a possibilidade, né, do atendimento das inteligências artificiais coletivas. É como se a gente estivesse colocando um telescópio no alto, como a gente teve, e no momento que a gente tirou o telescópio da Terra e colocou o telescópio lá em cima do planeta, a gente conseguiu enxergar coisas que a gente não tinha condição de enxergar dentro do planeta. Quando a gente vai criar a possibilidade da medicina curadora, da inteligência artificial coletiva, a gente vai pegar uma doença, né, sei lá, diabetes. E aí a gente vai começar a analisar a diabetes, o médico e as pesquisas que a gente consegue fazer hoje, elas vão ficar muito limitadas, elas vão ficar infinitamente ridículas diante da possibilidade de eu entender, né, numa escala de milhões, e às vezes até de bilhões, mas vamos botar em milhões, a possibilidade de descobrir várias nuances
na questão da diabetes. Eu aqui, por exemplo, o irmão me deu de presente uma balança. A balança tem milhares de possibilidades de verificar coisas, né? Que coisa que não é. A outra balança que eu tinha, via o peso, aí vê até batimento cardíaco. Ele já está falando aqui, o Atia, né? Na hora que você come, diariamente você poder medir seu colesterol. E aí você pode, por exemplo, dizer assim, pô, será que o leite desnatado reduz o meu colesterol em vez do leite integral? Eu tenho que fazer esse exercício hoje de 3 em 3 meses medindo. Eu vou chutar, eu acho que sim. Se você tiver um equipamento que ele diz que já existe, medindo o colesterol diariamente, eu posso dizer, não, hoje eu vou fazer o teste, vou tomar o leite desnatado. Realmente caiu, né? Eu como peito de frango ou como a sobrecoxa, que a sobrecoxa é mais gordurosa, todos os dois sem pele. Mas aí não, aumentou. Então, cara, é possibilidade. E aí vem o outro aspecto disso aí, o uso de paradigmas mais fortes para atuar muito mais na prevenção, evitando o avanço das doenças mais nocivas. Então a gente tem a possibilidade, aí vem todo o trabalho dos essenciólogos, né, e da essenciologia na formação, inclusive, dos futuros médicos, dos futuros psicólogos, dos futuros administradores, que hoje não trabalham com o filé mignon de tudo que a gente tem aí de sugestões. É o Ikigai, é os estoicos, é Aristóteles, é Platão, é Sócrates, né? Uma série de sugestões de viver melhor que afetam diretamente a saúde. Aí ele até, aqui o Atia, né, ele não entra nesse campo, mas se você parar para pensar, quer dizer, ele diz, vamos atuar. Depois eu vou falar sobre isso, né? Ele vai falar do que a gente precisa melhorar. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que melhorar é a gente ter um bom TRC lá em cima. O que é o bom TRC, né? Pô, é aqui dentro da existenciologia bimodal. Bom humor, otimismo, motivação, tranquilidade, resiliência e criatividade. Quando você, primeiro, trabalha com essa métrica, que é endógena, de dentro para fora, em vez de você trabalhar, eu quero cargo, eu quero status, eu quero dinheiro, eu quero coisas exógenas, você vai trabalhar com coisas endógenas, né? Você vai se sentir mais motivado. A motivação, esse sentimento do bom TRC, eu vivo isso, eu pratico isso, faz com que você tenha uma energia, essa energia joga isso para o sistema imunológico e a possibilidade de você ficar doente é menor. Se o cara está deprimido, aumenta a possibilidade dele. Se o cara está estressado, aumenta a possibilidade dele ficar doente. Aí eu botei, além disso, né, nessa medicina da curadoria, a possibilidade e o incentivo do aumento do autotratamento com o uso intenso de tecnologias de todo tipo, incluindo as inteligências artificiais individuais e coletivas. E aí eu vejo aí grupos, né, de troca de pessoas que têm determinados problemas similares, como já existe, e isso vai ser disseminado muito maior. As pessoas trocando, eu já vi grupos, tem histórias, isso aí é até antigo, grupos que trocam, eu sou diabético, então você também é diabético. Aqui a gente em Teresópolis, eu criei aqui o grupo dos prostáticos, pessoas mais velhas que estavam com problema de próstata. Eram 3 pessoas, 3 amigos, a gente trocou determinadas coisas. Isso é uma tendência muito forte, né? Aí ele vai falar, não é uma medicina preventiva, é uma medicina proativa. E acredito, isso eu abro aspas para ele, né? E acredito que tem o potencial não apenas de mudar a vida de todos, como também de aliviar muito o sofrimento que nossa sociedade, de modo geral, vivencia. Aí fiz uma tabelinha comparativa. Medicina da gestão, mais reativa do que proativa, e aí você bota o contrário para a medicina da curadoria. Medicina da gestão, mais pasteurizada do que singularizada, mais pós-ventiva do que preventiva, mais de curto do que de longo prazo, mais intermediada pelos médicos do que independente e autogestionada pelos pacientes. Aí ele vai fazer a crítica da medicina gestora, né? Que ele chama de medicina 2.0, diz ele, abro aspas para ele, quase todo o dinheiro vai para o tratamento, não para a prevenção, e quando digo prevenção, me refiro à prevenção do sofrimento humano. Repetindo, né? Aí ele fala de 4 cavaleiros da morte. Não sei se ele fala exatamente da morte, mas ficou mais fácil para mim falar disso. Que ele fala que são 4
os 4 grandes problemas que matam mais as pessoas, né? Que são disfunções cerebrais, cardíacas, cancerígenas e diabéticas. E ele acha que quando as pessoas entram para intervir, elas não entram muito antes, com 20, 30 anos, no pensamento de longo prazo, as pessoas pensam em intervir já quando a coisa se estabeleceu. E aí a coisa, Inês, é morta. Então aí o tempo de vida da pessoa se encurta muito. Então aí ele vai no papo da prevenção, né? E aí tem uma coisa que eu acho que é interessante, e aí eu vou discordar um pouco do Atia, que ele diz assim, ele fala que existem 5 domínios principais para a gente poder ter essa medicina mais preventiva do que pós-ventiva. Então ele diz, exercícios, nutrição, sono, saúde emocional e intervenções médicas personalizadas. E aí eu vou discordar dele. Porque eu digo o seguinte, aí ele vai falar mais dos exercícios. Aí você pode ter critérios, né? Cada um vai falar de um determinado jeito, mas eu acho que é o seguinte, eu acredito que paradigmas existenciais mais fortes, e aí eu fiz aqui um comentário sobre isso, né? Que as pessoas fazem reeducação alimentar, mas não fazem uma reeducação existencial. Eu estava conversando isso com um amigo que eu caminhei com ele hoje. A pessoa não faz uma reeducação existencial. A chance de entrar na sanfoninha, né? Engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, é muito maior. Se a pessoa faz uma reeducação existencial, ela começa a pensar na vida de maneira diferente, fica muito, muito, muito mais fácil ela poder fazer uma reeducação física, fazendo exercício, uma reeducação alimentar, uma reeducação em relação ao trabalho, em relação à missão. Então ela tem mais facilidade para a nutrição, para o sono. Como é que uma pessoa estressada vai dormir bem? Como é que uma pessoa estressada vai fazer exercício, com ansiedade vai fazer exercício? Então tem que botar o bom TRC lá para cima. E como é que a gente sobe com o bom TRC? A gente tendo paradigmas existenciais mais fortes. E aí vem o papel dos existenciólogos e da existenciologia. Vamos colocar umas frases legais aí para a gente pensar. Frase dele. O maior erro da medicina é tentar tratar todas essas condições na ponta errada da escala de tempo, depois que estão entrincheiradas, em vez de antes de fincarem raízes. Ele está falando dos 5 cavaleiros da morte, né? Dos 4 que a gente falou. Frase da Esther Perel. Por que você iria querer viver mais se está tão infeliz? Por que você iria querer viver mais se está tão infeliz? O que reforça a ideia dos paradigmas existenciais mais fortes. E essa do Mike Tyson, o cara tem um bom humor, o Mike Tyson diz, todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Olha o Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. E fecha com a seguinte, chega uma hora em que é preciso parar de tirar as pessoas do rio e ir à nascente para descobrir por que elas estão caindo nele. Chega uma hora que é preciso parar de tirar as pessoas do rio e ir à nascente para descobrir por que elas estão caindo nele. Bispo Desmond Tutu. É isso. O que vocês dizem? Bom, pessoal, estamos aí caminhando, né? Publicando essa semana passada, a gente publicou o livro do blockchain. O livro do blockchain é o seguinte, blockchainização, a revolução dentro da revolução digital. Como os Ubers serão extintos em um futuro próximo. Então esse é o título. Ele já é o 5º, se eu não me engano, o 5º trabalho que a gente publicou. Publiquei todos os artigos na Amazon, publiquei um livro sobre o Sapiens 2.0. Esse que eu fiz aqui foi com o David, né? Já foi o primeiro livro feito aqui com o Bimodal. E a gente colocou um livro sobre Sapiens 2.0, um livro mais light, um livro mais denso. E a gente está caminhando na Bimodais, seguindo a missão. Né? Eu adorei a frase do Nietzsche, que para mim agora eu acho que é a frase que eu vou botar no meu blog, no ano que vem. Né? Quem tem um porquê, consegue gerenciar muito bem os combos. Então, cara, quando você vê que você está cumprindo a sua missão de fazer as coisas, colocar as coisas no papel, né? Botando a sua mente, botando assim, trabalhando com o potencial máximo da sua mente, quando você sente que a sua mente está muito mais no filé do que no osso, vem uma sensação muito positiva. E a gente não só está disseminando isso como paradigmas existenciais mais fortes, mas convidando as pessoas para participar
desse processo, apoiar esse tipo de pessoa que está nesse negócio, produzindo o que a gente vem produzindo. É um negócio muito consistente, né? E que a gente não está preocupado em fazer sucesso de curto prazo, porque a gente sabe que está apostando no longo prazo. E eu te convido para entrar na Bimodais. Se não puder entrar porque não está com tempo, apoia. Apoia de alguma forma, né? Dou uns Pix para a gente pagar os boletos e a gente ir em frente. O que vocês dizem?